Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à palavra de Deus. E se você é novo ou nova por aqui, desde já eu te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho. Por aqui, todas as terças, nós estudamos a palavra de Deus, né? Hoje nós estaremos estudando o livro de Atos, capítulo 11. Vamos iniciar a parte 2, começando do versículo 18. Então, desde já, você é meu convidado, minha convidada, para ficar até o final desse estudo. Aqui nós estamos vendo que a obra vem sendo feita aqui nesses capítulos, através da vida de Pedro, onde Deus deu uma visão a Pedro, Deus dá um direcionamento a ele, né, para que vá à casa de uma pessoa que não era judeu, ele era um gentil. E naquela época, como eles não se misturavam, mas Deus ali estava expandindo desde então a sua graça, a sua misericórdia, através da redenção da vida de Jesus. Ele então quer levar as boas novas, né? Isso é o evangelho, boas novas. Então, Pedro, ele é chamado, né, justamente com esse propósito. Ele vai à casa de Cornélio e ali tudo aonde o Senhor, né, faz ali, prepara aquele momento, prepara aquelas pessoas. E vamos agora continuar, né? Depois que Pedro visita Cornélio, os outros apóstolos ficam um pouco sem entender o que aconteceu. Então Pedro vai até eles, né, para dizer exatamente o que foi que houve. Pedro ali diante deles já faz um relato, né, como foi a visão que Deus fez, como foi que Deus mostrou, como foi que Deus deu o direcionamento para ser feito. Então, sem mais, te convido para que você continue aqui com a gente até o finalzinho do vídeo, para que você seja edificado, edificada com essa palavra e para que a gente venha mergulhar cada dia mais fundo na palavra de Deus. E também, se você gostar, né? Se você lembrar aí, se o Espírito Santo te lembrar de mais alguém, já aproveita, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Para que elas venham também aprender e mergulhar mais fundo na palavra do Senhor. Então, sem mais, desde já eu te convido a entregar esse momento a Deus. Vamos orar entregando este momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo, seja conosco a partir de agora, nesse momento. Tu és aquele Espírito Santo que traz a revelação do céu. Tu és aquele Espírito Santo que nos dá a sabedoria, o discernimento para compreender a Tua palavra. Seja conosco a partir desse momento. Abençoa cada pessoa que está aqui nesse estudo, cada casa, cada lar, que seja transformado pela palavra de Deus. Seja conosco. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Os primeiros capítulos já foram mencionados na parte 1 deste vídeo, que se encontra aqui no canal, caso você tenha perdido. E eu vou iniciar aqui de onde eu finalizei, que é do versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, aqui eu finalizo, né, o estudo anterior falando exatamente dessa parte, a parte ao qual o Senhor permite, né, que venhamos nos arrepender, que venhamos deixar, né, a nossa prática pecaminosa, venhamos nos arrepender para a vida, ou seja, para a vida eterna, né? Então Pedro aqui estava explicando para os outros apóstolos como tudo aconteceu. Se a gente voltar aqui um pouquinho os capítulos,
Olha, no versículo 13 ele conta, né, como viu o anjo em pé, ele fala como todas as palavras foram direcionadas. Então, vamos ao versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, aqueles que haviam sido dispersos, né? Aqueles que viram ali a questão do apedrejamento de Estevão, eles caminham então, né, até esses locais aqui descritos, mas porém eles vão, mas não falam para ninguém da palavra, eles não pregam, eles não vão ali falando para todos, eles vão falando apenas para os judeus, né? Então, a missão aqui a gente vê que continua se expandindo ainda mais para regiões bem distantes da Judéia, como aqui a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas não era anunciado a ninguém a palavra, apenas para judeus. E foi exatamente com essa missão, né, que Deus chama Pedro, que Deus dá essa visão a Pedro e abre esse entendimento. Ei, não é só para os judeus. Jesus morreu por todos. Então todos têm sim o direito ao arrependimento, todos têm sim o direito à graça do Senhor, à sua misericórdia. E sabe, parando aqui nesse pedaço, muitas vezes parece com a gente nos tempos de hoje. Às vezes parece que a gente quer falar da palavra de Deus só com quem já sabe, com quem já é da igreja, com quem já conhece. Quando deve ser ao contrário, devemos falar a todos. Os que são, os que não são, os que gostam, os que não gostam. Agora, cabe às pessoas saber se vão ouvir, se vão guardar ou não. Mas a nossa missão, a nossa parte primeira é falar do evangelho por onde quer que vamos. É anunciar esse evangelho, né? Aqui, como havia uma perseguição, né? Eles foram passando pelos lugares, mas assim, sem expandir. Era algo que era selecionado. Não, vou falar só para os judeus, vai ser só esse povo, ó, vou falar aqui nessa casa, que aqui tem judeu, não, aquela outra não, vamos ali na próxima. Então, Deus, ele quando dá essa visão a Pedro, Deus quando tem esse chamado, né? Quando ele diz a Pedro, olha, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, não chame de impuro aquilo que eu estou purificando, ele está falando dos povos. Deus, ele enviou seu Filho amado por todos os povos, nações, tribos, línguas, enfim. Por quê? Ele deu o direito do arrependimento para a vida. Para quem? A todos. Quando aqui no versículo 18 diz até os gentios, né? Então, para todos. Gentios eram os que não são judeus. Versículo 20. Havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor, versículo 21, era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, a evangelização de Antioquia foi realizada por cristãos de Chipre e de Cirene. E como resultado, essa cidade tornou-se o centro da missão gentílica, a igreja que enviou Paulo como missionário. Veja a importância da gente abrir a nossa boca, a importância de se falar, de se pregar, de falar da palavra de Deus. Então, muitos ali, né, se converteram. Aqui não fala o número, mas fala grande número. Então, muitas pessoas se converteram, né? Muitas pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos.
Muitas pessoas compreenderam que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus enviado à terra para a redenção. Muitos creram que ele é, de fato, a verdade, o caminho, a vida. Ele é, de fato, aquele ao qual os profetas mencionavam. Ele é, o nosso Messias aguardado. Ele já veio. Estamos aguardando ele de novo, pela segunda vez. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então aqui a gente vê, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí o que fizeram, quando ouviram? Enviaram Barnabé a Antioquia. Aqui a missão, o missionário, olha, ele estava lá em Jerusalém, foi enviado. Isso a gente vê até hoje, gente. Existem os missionários que às vezes saem ali do seu local, são enviados para outros locais em missão. Missão de falar da palavra de Deus. Missão de ajudar em determinada coisa, em algum projeto da igreja. Enfim, Deus age de várias e várias e várias maneiras. E é provável que ele tenha sido enviado para determinar a genuidade das conversões. As conversões ocorriam ali, Ele foi lá para ver e animá-los a permanecer fiéis ao Senhor. Então veja, ele viu a graça de Deus. Ele se alegra. E aí o que é que ele fala, quando diz aqui no versículo 23, ele exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então aqui, ele se alegra. Ele se alegra quando ele vê aquela quantidade de pessoas que se arrependeram, sabe? A gente consegue ver nos detalhes, sutilmente, a mão de Deus agindo nas coisas. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tanta coisa ao qual eles estavam passando, mas ainda assim, eles viam o trabalhar de Deus. Deus dava visões, Deus dava sonhos, Deus enviava anjos, e é assim até o dia de hoje, meu povo. O nosso Deus, ele é o mesmo, ele é imutável, ele não muda. Ele ainda é o que dá o direcionamento, ele ainda fala, ele ainda mostra. Do mesmo jeito que a gente está lendo aqui na Bíblia. Igual. Igual. Sabe? E a gente precisa se ater a isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que entender que ela é uma palavra viva. É uma palavra viva, ela se renova toda manhã, todo dia. Para a nossa vida, ela tem uma nova resposta. E aí, quando Barnabé vê aquele povo, ele se alegra e ele fala para permanecer com propósito.
E aí veja as qualificações dele. A gente vê, né? Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. É assim que nós devemos ser, sabe? Em dias tão tenebrosos como o que vivemos, né? Dias de guerras, dias de que vemos claramente o amor se esfriando, a traição aumentando, a maldade aumentando, mas nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo. Nós podemos exercer a nossa fé em meio a tanta tribulação, em meio a tanta coisa, a tanto caos. Nós exercemos nossa fé. Fé em dias melhores. Fé que o Senhor já está às portas para voltar novamente para nos buscar. É em meio a tantas essas coisas, a tempestades, onde nós vemos a mão do Senhor agindo. E é isso que ele fala, ele exorta. Continue, permaneçam no Senhor. Não importa a tempestade, a perseguição que você está passando. Não importa, permaneça no Senhor. Com propósito do coração e com propósito de oração também. Permaneça no Senhor. Nós permaneceremos nele. Ele é a nossa rocha. Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha aí onde é que aparece o nome cristão. Então, esse termo cristão ele veio provavelmente de romanos, né, que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia de pequenos cristos. Embora, né, seja provável que se pretendia ser uma ofensa, né? Eles queriam ofender, né? Mas o rótulo é realmente uma honra, pois indica que os discípulos estão se assemelhando a Cristo em seu viver. Então, o que é um cristão? É um pequeno Cristo. Pequenos cristos. E é isso que nós devemos ser como cristãos. Pequenos cristos. Procurar agir como Jesus agiria, pensar como Jesus pensaria. Ah, Gisele, mas isso não tem como, porque ele é Deus, ele não pecou, Mas se a gente olhar para ele, se ele for o nosso alvo, se os nossos olhos estiverem fixos nele, sim, nós conseguimos ser parecidos com ele. Em caráter, em atitudes, em pensamentos e até mesmo nos feitos. Porque ele fala na sua palavra que nós conseguiríamos fazer igual ou até grandes outras coisas que ele realizou, que ele fez, que nós também seríamos capazes através do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Quando fala cristão, as pessoas confundem com crente, que também é uma outra confusão, porque crente, quem é crente? Quem crê, crença, crê, o que é crer? É acreditar. Então, eu creio que quem acredita em Jesus é um cristão, crê em Cristo. Crê em Cristo. Por isso que é chamado de cristão. E crente é porque crê. Mas tem nada a ver com religião.
precisamos ser pequenos cristos, precisamos nos lembrar disso por onde quer que estejamos plantados, aonde quer que nós estejamos, seja na faculdade, no trabalho, na escola, na empresa, na sua rua, no seu bairro, enfim. Precisamos ser pequenos cristos, precisamos ter um bom caráter, precisamos entender que não podemos mentir, não podemos dar calote, não podemos tantas coisas que não agradam a Deus, e que isso só depende da nossa decisão. Como diz a palavra, se tua palavra sim, sim, não, não. Se você falou sim para algo, cumpra com a sua palavra. Se você falou não para algo, cumpra com a sua palavra. Se você comprou, pague. Pague. Se você mentia, não minta mais. Se você era muito estourado, muito estourada, bufeteiro, né, como diz, não seja mais. Aprenda a escutar, aprenda a perdoar, aprenda a ter atitudes conforme as que Cristo nos ensinou. Ah, mas eu não consigo não. Consegue. Se você orar, se você de verdade se arrepender, Deus deixou, Cristo ele deixou bem claro, eu estou vos deixando o Consolador, o Espírito Santo. Dele é que vem os dons. É do Espírito Santo. Então Jesus disse que deixaria ele pra gente, então a gente consegue. A gente consegue. Tudo aquilo que Deus deixou escrito, tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, sozinho a gente não consegue nada, mas é por isso que ele exortou: permaneçam firmes no propósito, em Deus, no propósito, né? Porque é só se firmando em Deus que a gente consegue as coisas, porque por nós mesmos nós não conseguimos nada. E como eu estava dizendo, né? Os frutos do Espírito são aqueles que é o Espírito Santo que traz. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Até para a gente ter fé, é o Espírito Santo que tem que operar na gente, porque senão a gente fica desacreditado. Mansidão, temperança, que a temperança é você ter o domínio próprio, você parar para agir, você de fato ser um pequeno Cristo, você não ser mais, não agir mais de qualquer jeito, de qualquer forma, mas lembrar, poxa, eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. A minha vida é a Bíblia que talvez muitos estão lendo. Qual é a mensagem de Cristo que eu estou passando através da minha vida? Então, tudo isso é importante para que a gente venha meditar, para que a gente venha pensar e ajustar isso no nosso dia a dia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Ágabo era um profeta de Jerusalém, né? Ele vai reaparecer mais lá na frente, em Atos 21:10. O reinado de Cláudio, né, foi em 41 a 54 depois de Cristo. Foi marcado por numerosas fomes em diversas partes do Império Romano. E a fome aqui mencionada pode ter ocorrido por volta de 46 ou 47 depois de Cristo, com seus efeitos durando
vários anos após. Então, gente, uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, de mencionar, é que tudo que Deus vai fazer, Ele avisa aos seus. Ele avisa o mundo todinho? Não, porque tem aqueles que não querem ouvir a palavra dele, tem aqueles que não querem comunhão com ele, tem aqueles que não têm tempo para ele. Então, é igual a gente. Você se comunica com quem não fala com você, com quem você fala e a pessoa não te responde, a pessoa faz de conta que não tá te ouvindo, tu vai ficar contando tuas coisas para essa pessoa? Não vai. Assim é Deus. Deus, ele fala sim com seus filhos, ele fala até os tempos de hoje. Ele usa profetas, ele alerta o seu povo e até mesmo quem não é do seu povo, mas ele alerta. Mas aquele que tem comunhão, aquele que para, aquele que se arrepende, aquele que se quebranta, aquele que tem um relacionamento com Deus, é o que vai conseguir entender. E é o que vai conseguir, vai passar pelo problema, vai passar pela escassez, vai passar por tudo aquele acontecimento, vai. Mas amparado por Deus de uma forma diferente, preparado. Porque é assim que Deus faz, Ele prepara, preparado. Daí. Ele já tinha avisado aqui, ó, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo mundo. Então Deus aqui, ele já está revelando, mostrando como iria ser. Versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, a igreja em Antioquia resolveu prover o que? Assistência para os cristãos na Judéia. E ao fazerem isso, eles retribuíram as igrejas e cristãos que, numa primeira fase, tinha levado o evangelho a Antioquia e ao exterior. Sabe, gente, uma coisa que a gente precisa ter claro na nossa mente é que tudo é do Senhor. Nós somos mordomos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para honra e glória dele. A casa que você mora, a casa que eu moro é dele. O nosso fôlego de vida é dele. Os nossos filhos é dele. Nossa família é dele. O carro é dele. Toda a terra é dele. Quando a gente morre, fica tudo. Não vai dinheiro, não vai beleza, não vai plástica, não vai o tesouro, joia, ouro. Não vai. Porque tudo é dele. Por isso que diz a palavra: buscai tesouros no céu, aquele que a traça não corrói, o ferrugem não come. Esse é o tesouro. E nós aqui como mordomos, nós estamos justamente para fazer isso aqui. Servirmos uns aos outros. Nós estamos aqui para servir, meus amados. Quando você trabalha, você está saindo da sua casa e está indo servir no outro lugar. Ah, mas eu recebo para isso. Amém, glória a Deus, e é isso mesmo. Mas é através do servir que vem o pão nosso de cada dia para a mesa. É através do servir que entram os recursos na nossa casa. Quando você está trabalhando, você está servindo. E é por isso que você precisa servir como se estivesse servindo a Deus. Porque é para Ele. Aquelas pessoas que você tem contato, por onde é que você passa, você está servindo. Pessoas ao qual Deus colocou ali no seu caminho para você servir. Você já parou para pensar nisso? Olha só, se levantou uma fome.
Então, eles se organizaram para prestar socorro aos irmãos. E esses irmãos eram os que já estavam ali levando a palavra, levando o evangelho. Sabe? É uma união. Embora a gente não enxergue, mas tudo é ligado pelo Espírito. O que acontece com um lá em outro canto acaba que mexe com a gente aqui também. Porque são pessoas. Porque nós somos essa grande família ao qual o Senhor deixou, família de Deus, o povo de Deus. E um ajuda o outro. Então, ora, eu vou servir algum irmão que está necessitado. Ora, Deus vai me colocar numa posição boa, confortável, ao qual eu posso ajudar um que está ali numa situação desfavorável. E ora, eu vou estar numa situação desfavorável e Deus vai colocar uma pessoa numa posição boa e confortável para derramar socorro na minha vida. Já pararam para pensar que é assim que Deus trabalha? Tem vezes que você ajuda, tem vezes que você é ajudado. Às vezes você ajuda quem você conhece e às vezes, no momento que você precisa, Deus manda uma pessoa que você nunca viu na vida lhe ajudar. Às vezes, quando um carro quebra pela estrada, que Deus manda alguém ali parar para lhe ajudar. Às vezes, uma queda que você leva no meio da rua, sei lá. Tantas são as formas que Deus coloca pessoas para nos servir e também coloca para que a gente sirva pessoas, seja com a palavra, com um abraço, doando alimento, às vezes uma roupa que a gente faz uma doação, que a gente está ali servindo vidas. E às vezes a gente está ali precisando, meu Deus, um mês difícil, tudo complicado, perdeu o emprego e você está ali angustiado e tem uma conta para pagar e Deus vai lá e manda aquele exato dinheiro, aquele exato valor. E é sobre isso, é sobre essa troca, é sobre essa conexão que o Senhor faz. Por isso que tem os missionários que pregam, os que ficam na igreja, os que limpam, os que cantam, os que dançam, os que louvam. Maneiras diferentes de servir. Versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Então, alguns alegam que a igreja primitiva tinha pouca organização e dependia do Espírito, não tendo ofícios, como os anciãos e diáconos nesta fase inicial. Todavia, a evidência de abundante existência de ofícios formais, mesmo nas primeiras etapas da igreja. A gente vê isso lá em Atos 14, 23. Capítulo 14, versículo 23. Então, não há nada de contraditório entre a igreja primitiva ser cheia do Espírito Santo e ter líderes designados para várias responsabilidades. O ministério de Paulo foi caracterizado por esse equilíbrio. Então, ninguém dá conta de tudo. É por isso que tem o pastor, por isso que tem diáconos, é por isso que tem os obreiros, é por isso que tem várias pessoas para que se divida, as tarefas. Eu preciso de alguém para viajar para tal lugar, para levar a palavra, para levar um alimento, para fazer tal coisa. Então, tem várias pessoas, posicionadas, preparadas, capacitadas pelo Espírito Santo para que seja enviada. E é assim até hoje, gente. Até hoje. Eu preciso que a igreja levante recurso para ajudar uma família tal que passou por um enchente, por um incêndio, enfim. A igreja ali se reúne, a gente consegue, sabe? E esse é o papel. Desde aquela época até os dias atuais. E eu creio que assim será até quando Jesus voltar.
Então precisamos dessa comunhão, precisamos entender essa conexão, precisamos entender o nosso papel, que nós somos pequenos cristos, que estamos aqui para servir. E à medida que eu sirvo, eu também sou servido, porque o Senhor ele vai cuidar de mim. Quanto mais eu cuido do outro, mais o Senhor cuida de mim, cuida da minha casa, cuida das minhas coisas. Porque ele vai levantar outras pessoas para servir. Então, concluindo aqui, nós vemos que a obra de Jesus está presente e atuante naquela sociedade, que ela se expande rápido, chegando a diversos lugares do planeta. Gregos, sirineus, cidadãos de Chifre, Deus está expandindo a boa nova da salvação. Lembrando que eles não tinham telefone, não tinham internet, não tinham e-mail, nem aplicativo de bate-papo, nem rede social. Sabe o que é que eles tinham? Homens e mulheres dispostos a serem perseguidos por sua fé, por sua devoção, por seu chamado, e muitos eram perseguidos até a morte. E hoje, em nosso conforto e facilidade, o que nós temos feito para espalhar a boa notícia da salvação? Fica essa pergunta para a gente pensar. Fica essa pergunta. Para que você medite. Para que eu também medite. Eu tenho o canal Conexão Evangelística, né? Eu gosto de evangelizar através dos meus bons dias, pelo WhatsApp. Eu gosto de onde está levar a palavra do Senhor, mas isso não vem de mim, isso vem do Espírito Santo, Ele que me fortalece, Ele que dá a graça, Ele que dá a palavra, Ele que dá o conhecimento, a palavra certa na hora certa. Mas olha, vamos pensar, naquela época eles não tinham nada. Hoje eu e você nós temos e-mail, podemos mandar e-mails, temos o WhatsApp, mensagem instantânea. Eu falo aqui, você já na mesma hora interage. Chamada de vídeo, YouTube, TikTok, tantas outras coisas que podem ser utilizadas, né, para levar a palavra de Deus. Mas como que a gente tem se posicionado, né? O que é que a gente tem feito? Será que a gente tem pelo menos falado, né, para uma pessoa que seja por dia sobre o Evangelho? Mesmo que não seja pessoalmente, mesmo que seja, sei lá, pelo WhatsApp. Então a gente precisa pensar nisso. Como anda o nosso ID? O que temos feito, né, com essa grande comissão recebida através do Senhor Jesus? E nós precisamos fazer isso, amados, amadas. Não podemos estar só querendo a herança de Cordeiro. Não podemos estar só querendo receber a herança de Deus, querendo estar com Ele na vida eterna, sem nada ter feito. Precisamos avançar com a palavra do Senhor. Precisamos avançar em levar o Evangelho, assim como aquela igreja primitiva que não tinha tantas coisas que nós temos hoje. E muitas vezes nós não levamos a palavra. Nós nos calamos. Enquanto assistimos muitas vezes o mal avançando, a imoralidade avançando. A gente vê aí tantas coisas, mas a gente não consegue levar. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, tira esse medo de mim de falar a palavra. Espírito Santo, é tu que dá as palavras. Espírito Santo, é você que conduz o que deve dizer. Minha boca, ela é apenas emprestada, mas a sabedoria vem de ti. Ensina-me a levar o teu evangelho. Ensina-me a levar a tua palavra. Sabe, nós precisamos ter como exemplo essa igreja primitiva, a igreja no início. Então precisamos viver isso, meus amados, no dia de hoje, né? E isso fica para que a gente pare e pense:
o que eu tenho feito hoje, com tudo isso que nós temos, o que eu tenho feito pelo Evangelho? O que eu tenho feito por essa grande comissão que Jesus deixou? Jesus deixou, não foi só lá para os apóstolos, não, porque os apóstolos ia ter o tempo deles de morrer, de perecer assim, né? De expirar o tempo deles aqui na terra, de passar pela morte. E isso precisava parar. E isso quer dizer, não pode parar. E precisa continuar até a volta de Jesus. Foi por isso que Jesus passou tempo com eles. Foi por isso que Jesus ensinou a eles. Foi por isso que o Jesus sarou e curou a alma deles. Ensinou eles para que eles nesse tempo ensinassem os próximos, para que chegasse até a gente ensine os próximos e os próximos até a volta de Jesus. Essa é a grande comissão. Então, vamos pensar como anda o nosso ID, como anda, né, a nossa maneira de levar o Evangelho. Temos falado do Evangelho para outras pessoas, né? Temos falado de Cristo. Então, fica aí para você pensar, ore ao Espírito Santo, peça direcionamento e olha a importância, né, de estar estudando a Bíblia, de estar estudando a Palavra de Deus. Cada vez mais vamos nos aprofundando. É aqui que o Senhor está dando o direcionamento para a sua vida hoje. Ele está fazendo você pensar, você refletir. Então, é isso. Vou colocar aqui, olha. O Pai quer salvar a todos. Atos 11, do versículo 1 a 18. Está lá no comecinho. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Isso a gente leu aqui em Atos 11, no versículo 24. E vamos orar, né? Agradecer a Deus pelo final de mais um estudo. Fique até o final, não saia ainda. Vamos orar. Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra maravilhosa, abençoada, Senhor, que vem nos trazer o direcionamento, Deus. Quanto mais lemos, quanto mais estudamos, mais o Espírito Santo vai nos dando sabedoria, Senhor, de discernir a Tua palavra, Pai. Nós somos confrontados, ó Deus, a pensar sobre o que estamos fazendo com a Tua palavra, como estamos levando, como estamos pregando, Senhor, e o Teu Espírito Santo há de nos mostrar, Senhor, as estratégias, como temos feito nesses últimos tempos, o que precisamos fazer, Senhor. O Teu Espírito Santo é aquele que encoraja, é aquele que direciona, é aquele que derrama Tua sabedoria do alto. Então eu clamo a Ti, Senhor, que venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui vendo esse vídeo, para que eles venham, Senhor, abrir a boca e fazer o ID, Senhor, levar a Tua palavra, que venhamos todos, Senhor, fazer parte dessa grande comissão de levar o Teu Evangelho, Senhor. Fortalece-nos na caminhada, que o Teu Espírito Santo venha aumentar a nossa fé, venha com o Teu escudo nos protegendo, Senhor, nos livrando de todo o mal, Pai. Desde já eu Te agradeço por tudo, abençoa cada casa, cada lar, Senhor, que tem se dedicado aqui a esse estudo, que tem se aprofundado, Senhor, na Tua palavra, na comunhão contigo, Deus. Então eu sou grata a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. E muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixa o seu like para fortalecer o canal, assim eu vou entender que você gostou do vídeo. Ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações de vídeo novo no canal. Compartilhe, gente. Eu não consigo falar, eu não tô conseguindo ainda. Pois compartilhe esse vídeo, já vai estar falando, já vai estar fazendo, já vai estar ajudando. Compartilhe com alguém da sua igreja, compartilhe com alguém do seu convívio, com algum amigo, com alguém que não é da igreja, mas que tem vontade de aprender mais sobre a palavra de Deus. Compartilhe. Vamos fazer parte dessa grande comissão
juntos, eu e você, vamos fazer com que essa palavra chegue a muito mais pessoas, tá bom? E se você quiser sentir no seu coração também, se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu amo interagir com vocês, gente. Quando vocês escrevem, eu gosto de estar respondendo, eu gosto de ler e eu gosto dessa interação com vocês. Então, fico por aqui. Até a próxima terça, às 20 horas. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.